Olá amigos, estamos novamente no nosso estudo básico da mediunidade e gostaríamos de apresentar a vocês hoje o nosso estudo sobre o tema 2, Eclosão da Mediunidade. Até então nós estudamos o tema 1 e fizemos da semana passada uma revisão com algumas questões, perguntas e respostas, só para que vocês pudessem recordar. E agora nós vamos iniciar falando sobre afloramento. Nesse tema 2 nós teremos, dentro desse assunto eclosão da mediunidade, também mais 3 aulas. Aula 4, 5 e 6. Então essa aula 4, afloramento. Nós temos que, no estudo e prática da mediunidade, a apostila da Federação, no programa 1, ele traz um alerta que é muito interessante para todos nós, que fala que a faculdade mediúnica ostensiva então, é aquela que se pronuncia mais, né? Que você realmente, quando a possui, você apresenta os sintomas claramente, né? Você consegue não só a comunicação com os espíritos, ou através de alguns fenômenos, como a psicografia, ou a visão, a clarividência, clareaudiência, enfim. O médium ostensivo é aquele que hoje todo mundo gosta de dizer que é o médium. Porque às vezes, como nós falamos que todos somos médiums, às vezes uma sensibilidade pequena, mas por uma percepção ou por uma intuição. Mas esses ostensivos não, eles apresentam alguns fenômenos que são perceptíveis, outros que podem confirmar através de uma comunicação. E nós temos aqui esse alerta para a mediunidade ostensiva. Sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais, traduzido por perturbações na vida do indivíduo e da família. Porque muitas vezes aqueles fenômenos podem ser perturbador da vida diária. A pessoa nem compreendeu ainda o que está acontecendo com ela, e ela vê espíritos a todo instante e se confunde com pessoas realmente encarnadas na sua presença. Isso pode criar uma certa perturbação no ambiente, até para a própria pessoa ou para as outras que estão ali envolvidas, né? Principalmente na família, às vezes. Pessoas que não acreditam vão dizer que está tendo uma perturbação mental e vai querer induzir algum tratamento psiquiátrico, às vezes até necessário, não sabemos. Tudo tem que ser analisado, tem que ser estudado com calma, tem que ser bem orientado, por isso fazer o estudo. Nós temos que um comentário aqui muito importante, tá? Que fala o seguinte: ainda hoje, mesmo com tanto material para estudo, provindo dos espíritos respeitáveis e de médiuns também respeitáveis, muitos de nós temos algum preconceito com a mediunidade ou medo e, de forma geral, nos esquivamos de um possível envolvimento. Isso é outra coisa que pode acontecer quando a mediunidade ostensiva ela aflora. Um certo medo de que às vezes a pessoa não estando preparada ou ela acha que não deveria estar acontecendo com ela. Isso ocorre muito, né? Então talvez pelo passado, revelando médiuns com baixa moral, alguns enganadores, outros sem saber da responsabilidade mediúnica, alguns ainda no misticismo e possivelmente com medo de obsessão surgir sem um controle, que pode ocorrer. O estudo é necessário, a compreensão mais ainda. O trabalho no bem é o caminho. Então, assim, nos afastamos sempre da ideia de possuir mediunidade, fugindo também da tarefa
que agora nos surge dentro de qualquer religião. Então, você não precisa estar no espiritismo para fazer o uso da sua mediunidade para o bem. Temos aí em outras religiões, não vou fazer o comentário aqui, nós sabemos que aparece a mediunidade e é tratado de outra forma. Quando é tratado para o bem, o desenvolvimento acaba contribuindo ali naquele âmbito ali social. Mas o que buscamos realmente? Será que temos medo de enxergar a verdade que está diante de nós, nesta área que cada vez mais envolve o espírito? Nós sabemos que está chegando o momento, né, de ampliar esses fenômenos mediúnicos. Eles vão ser para todos. Não tem como fugir disso. Faz parte da nossa evolução. Então, nos comportamos ainda como aquele que prometeu voltar e participar com Jesus da grande transformação e não retornou? Porque às vezes na nossa deficiência moral, nós acabamos fugindo de um compromisso que vai melhorar a nossa evolução. Não é ser fanático, ser religioso, ser beato, fazer proselitismo, mas Jesus é o nosso modelo e guia. E o que ele trouxe para nós de ensinamentos, que hoje se tornam mais claros com o Espiritismo, é o que precisamos para a nossa evolução, para atingirmos um degrau mais acima na nossa evolução. Então, abandonando as riquezas materiais, mas ainda querendo realizar algum compromisso social que ainda se coloca mais importante do que o nosso processo evolutivo, é uma questão. Porque muitas vezes, é claro, não vamos deixar de trabalhar, nós precisamos trabalhar, ganhar o nosso dinheiro para sustentar a família. Isso faz parte também, né, da responsabilidade. Mas junto com isso tudo, lembra, o Chico ele trabalhava e se dedicava. O Divaldo trabalhava também e se dedicava. Então, nenhum deles abandonou o trabalho, porque senão isso seria visto como uma, vamos dizer assim, uma exigência de você possuir a mediunidade ostensiva, você ter que largar tudo. Tipo celibato, né, na Igreja Católica, né, o padre. Isso não ocorre no Espiritismo. Você não vai deixar as suas responsabilidades com a tua família, a tua família é importantíssima dentro do seu planejamento reencarnatório. Os seus amigos, né, a igreja que você vai, o centro espírita, né, o envolvimento religioso, clubes, mas não podemos tornar menos importante o fato de que precisamos seguir, exemplificar os ensinamentos do Mestre. Porque senão não vamos ficar parados no tempo, ficaremos presos nesse tempo. Então, nesse exato momento, forças do alto nos chamam ao coração. Muitos para o sacerdócio mediúnico. E este novo campo de estudos que nos abre traz uma fascinação crescente e singular. Podemos escolher ser espírita confesso, ou crentes de meia convicção, ou ainda somente curiosos do campo doutrinário. Então, o que nós vamos ser? Mensagem pelo Espírito Emmanuel, História de um Médium. Está na FEB. Então, podemos escolher ser espíritas confessos, ou crentes de meia convicção, ou ainda somente curiosos no campo doutrinário. No livro dos médiuns, da formação dos médiuns, tá? Nós temos aqui na questão 200 o seguinte: infelizmente até hoje por nenhum diagnóstico se pôde inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade, a mediunidade, porque não é uma coisa a seu bel prazer que você possui, que você vá ficar
utilizando para sua diversão, para se amostrar, para fazer propagandas. Então, até hoje não tem nenhum diagnóstico que alguém possa inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos, em os quais algumas pessoas julgam ser indícios, né, ou ver indícios, nada tem de infalíveis, porque eles podem falhar. De repente, porque o mundo espiritual não é nosso, sob controle nosso. Não está sob nosso controle. Se você faz psicografias, você não pode exigir que o espírito lhe dê aquela mensagem naquela hora que você quer. Eu quero uma mensagem agora. Não, continua aquela mensagem, aquele mesmo. Você não manda nele. Ele é um indivíduo igual a você. Ele vai trabalhar com você nessa divulgação, vamos dizer assim, nesse relato. Porque ele escolheu você, você tem alguma afinidade, você vai poder traduzir o pensamento dele da forma mais correta possível que ele aceite. Porque a gente tem o nosso animismo que vai interferir e vai modificar um pouco a mensagem. Mas desde que ela não se modifique muito, como mantenha o conteúdo moral que ele quer passar e ele concorde com isso, ele vai continuar com você. Aí se você quebra essa situação, né, então a mediunidade ela pode ser manifestada em criança, em velhos, em homens, em mulheres, qualquer que seja o temperamento, o estudo, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Porque tem espíritos atrasados também no plano espiritual, que vão querer se sintonizar com pessoas de moral baixa. Tá? Então, para os médios, está em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Tá? Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei o meu espírito sobre a tua carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Tá? Esta citação, muitos não entendem, mas como lemos aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo também traz a explicação, mas nós vemos que a mediunidade pode se manifestar em qualquer pessoa, e ela é histórica, ela não começou a surgir agora, já vem de muitos anos, há muitos tempos, centenas de anos. Então os sinais ou sintomas que anunciam a mediunidade, elas variam ao infinito. Reações emocionais insólitas, a pessoa pode ficar nervosa com você em determinado ponto do dia, brigar com você e você não entender nada. Ela estava sob alguma influência, ela é sensitiva e não sabe disso, absorve aquela má influência, briga com você, pode ser um espírito da região que está ali perturbando, pode ser um espírito do passado, quem é que vai saber? É por isso que é bom estudar e você aprender a se controlar. Então, sensações de enfermidade, sol aparente, calafrios, mal-estar, irritações estranhas. Está no programa 1, módulo 2, Fundamentação Espírita, roteiro 1, o livro da Fé. A mediunidade, sendo uma faculdade natural, eclode ou surge na época apropriada, definida no planejamento reencarnatório do indivíduo. Opa, olha aí, por isso que nós temos que prestar atenção de que não vamos abandonar todos os nossos compromissos e responsabilidades que temos dentro da nosso âmbito social, âmbito familiar, que é planejamento reencarnatório. Se tudo foi feito lá no planejamento reencarnatório, não poderia faltar a família, o ambiente familiar, lá o centro espírita, os amigos, as necessidades, o trabalho. Você que tem que desenvolver isso na medida certa, na hora certa. Se você falhar, você falhou. Às vezes, nós não podemos simplesmente ficar com aquela consciência de culpa o tempo inteiro. Nós temos que tentar reparar nossos erros, porque somos falhos mesmo, estamos em provas e expiações. Então, sem dúvida, é um poderoso instrumento que pode se converter em lamentável fator de perturbação, tendo em vista o nível espiritual e moral daquele que se encontra investido de tal recurso.
É isso que eu estou falando. Se você não estuda, se você não se prepara, se você não pratica as leis divinas, conforme o Cristo nos ensinou, quando ele encarnou aqui como Jesus de Nazaré, um mestre amado, nós podemos cair nessa situação de perturbação. E seria lamentável. Muitos caem. Nós temos aqui duas formas de eclosão mediúnica. A primeira é espontânea, que é a mais simples. Não causa desconforto, nem desconforto físico, nem emocional a quem está iniciando. É uma espontânea. Vem, você percebe, a psicografia mesmo, você sente aquela vontade de escrever, sai escrevendo, daqui a pouquinho está dominando ali, né, essa atividade. Agora, a provacional. E lembra que tudo isso é planejamento reencarnatório. Provacional. O médium apresenta descompassos emocionais, atinge sua organização física, podem ocorrer perturbações espirituais. O momento da eclosão da faculdade mediúnica no espírito encarnado é de fundamental importância, uma vez que essa faculdade poderá proporcionar benefícios ao próprio encarnado e ao próximo. E bem orientada e amparada fraternalmente, auxiliar a educação e desenvolvimento do médium não é uma tarefa fácil. Ela vai exigir do dirigente espírita devotamento desse gênero da tarefa, assim como a disposição para orientar com bondade, paciência, sobretudo se o médium iniciante apresentar uma mediunidade provacional. Então veja o quanto é importante compreender que no início da prática da mediunidade, os médiuns eles têm que escolher, porque eles vão ter que estar com espíritos inferiores, vão ter que se dar por infelizes quando apresentam apenas espíritos levianos, né, para eles. Mas essas atenções todas elas precisam pôr em que tais espíritos não assumam o predomínio, porque se isso acontecer, não vai ser fácil você se desembaraçar deles. Tá? Então, isso pode ocorrer. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. Não deixar eles dominarem. Você é dono de si mesmo. Você é dono do seu corpo. Você é o espírito que habita seu corpo. É um espírito também, igual a eles. Eles vão tentar fazer o uso do seu corpo com a sua permissão. E se eles começarem a assumir e você deixar, pode virar uma obsessão. Você sabe lá o que. Então, é ponto esse de tal modo capital, sobretudo em começo, que não sendo tomadas precauções necessárias, podem perder-se os frutos dos mais belas faculdades. Porque você vai poder ajudar os espíritos sofredores. Mas se eles dominarem você não vai ajudar mais ninguém. Você que vai precisar de ajuda. Então é necessário reconhecer que essa esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação de forma e da condição do recipiente, que é o teu corpo. Essa é a lei do intercâmbio. Mediunidade, pois, para o serviço de revelação divina, reclama estudo constante, devotamento ao bem. Olha aí, a prática do ensinamento que o Mestre nos trouxe. Para o indispensável enriquecimento de ciência e virtude. Você tem que melhorar sua moral para poder trabalhar com eles, para ser forte. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção da responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento é que vão conseguir materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. Eu trouxe aqui também para vocês um trecho da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, que é interessante que você vê a escolha para a gente poder entender, e isso é para finalizar, tá, pessoal? É interessante para a gente entender que o espírito é que escolhe, você não escolhe nada, a não ser permitir que ele fale através de você ou não.
execute alguma atividade através de você ou não. Porque você é dono do teu corpo, lembra disso. O corpo é seu, você está ligado a ele, você nasceu e formou com ele. Então, você também era um espírito que estava lá no plano espiritual e agora está encarnado. Aí você tem que ter esse domínio. Mas eles lá, você não domina eles. Ele é um outro indivíduo igual você, que está lá que não encarnou. De repente, se for superior a você, tiver mais moral, você pode trabalhar melhor com isso. Mas essa relação de moral também perturba o espírito que está lá. Porque se ele tiver uma moral muito mais elevada que você, ele não consegue passar a informação que ele precisa por causa do seu animismo. A sua moral baixa vai traduzir com palavras rudes, palavras que ele não quer utilizar. Então, nessa dissertação aqui é interessante. Tem um médium, né, o senhor Dambel, foi de 1863, 9 de janeiro de 1863, está na Revista Espírita, de abril de 1863. E diz o seguinte: é a primeira vez que venho entreter-me convosco, meus caros filhos. Gostaria de escolher outro médium mais simpático aos sentimentos que foram o móvel de toda a minha vida terrena e mais apto a me prestar um concurso religioso. Porém, como há muito tempo Santo Agostinho tomou conta do médium cujas matérias cerebrais teriam sido mais úteis para mim, ele está reclamando que eu não tenho um médium à altura dele. Mas ele vai se utilizar desse aí, que para a qual me senti inclinado, dirijo minha voz por este de quem se servia meu ex-excelente condiscípulo Jobá. Então ele tinha um outro que utilizava esse médium e aconselhou: olha, pode usar o médium que eu trabalho com ele, você vai conseguir com certeza passar a mensagem. Mas mesmo assim não é o que ele queria, porque as afinidades não eram muitas, eram poucas. Então hoje quero vos dizer, primeiro, em razão da dificuldade que sinto de manipular a matéria mediana, quer dizer, desse médium, pois ainda não tenho o hábito dessa propriedade de meu ser desencarnado. Depois, porque devo fazer as minhas ideias jorrem de um cérebro que não as admite todas, tá vendo? Então, é esse outro problema desse intercâmbio, né, do médium com o espírito. Dito isto, vou abordar o assunto. Um espirituoso corcunda da antiguidade dizia que os homens de seu tempo carregavam dupla forja, em cujo compartimento traseiro estavam os próprios defeitos e imperfeições, enquanto o dianteiro recebia todos os defeitos alheios. É o que lembraria mais tarde o Evangelho na categoria da palha e da trave no olho. Ó Deus, ó meus filhos, como seria bom se os sacos dos alforjes mudassem de lugar. Então, de trás, né, que está os seus defeitos, e o da frente, que está o defeito dos outros, que você fica olhando e carregando ali. Ele está falando que poderia mudar de lugar. Cabe aos espíritas sinceros operar essa modificação, levando à frente o saco que contém suas próprias imperfeições, a fim de que, olhando-as continuamente, consigam corrigir-se, e, por outro lado, que contém os defeitos alheios, de modo a não lhe ligar nem ciúme, nem malícia. Como será digno da doutrina que confessais, e que deve regenerar a humanidade, ver seus adeptos sinceros, convictos, agirem com essa caridade, que proclamam e lhes ordena não mais verem a palha que incomoda o olho do teu irmão, mas ao contrário, ocupar-se com ardor em se desembaraçar da trave que os cega. Então, ele fazendo alusão àquela passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, meus filhos, essa trave é formada pela reunião das vossas tendências egoístas, das vossas má inclinações, das vossas faltas acumuladas, pelas quais tendes até o presente, como todos os homens, professado uma tolerância paternal muito maior, enquanto que na maior parte do tempo só tivesse intolerância, severidade para com as fraquezas do próximo. Eu gostaria de vê-los de tal modo libertos dessa enfermidade moral do resto dos homens. Meus caros espíritas, está se dirigindo aos espíritas, que vos exorto com todas as minhas forças e entrardes no caminho que vos indico.
Bem sei que muitas de vossas tendências pecaminosas já se modificaram no sentido da verdade, mas ainda vejo tanta tibieza e tanta indecisão em vós para o bem absoluto, que a distância que vos separa do rebanho dos pecadores endurecidos e dos materialistas não é tão grande que a torrente não possa vos arrastar ainda. Quer dizer, nós ainda somos atrasados e acabamos nos levando por essas nossas imperfeições. Resta-vos uma rude etapa a percorrer para atingirdes a altura da santa e consoladora doutrina que os Espíritos, meus irmãos, já vos revelam há vários anos. Está falando do Espiritismo, na vida militante. Graças sejam dadas ao Senhor, da qual acabo de sair. Vi tantas mentiras se afirmarem como verdades, tantos vícios alardeados como virtudes, que sou feliz por haver deixado um meio onde quase sempre a hipocrisia encobria com seu manto de tristezas e as misericórdias morais que me cercavam. E está falando de quando ele estava encarnado. E não posso senão vos felicitar por ver que vossas fileiras não se abrem facilmente para os sectários dessa hipocrisia mentirosa. Então ele está felicitando aqueles que estão no caminho do bem. Meus amigos, jamais vos deixeis apanhar por palavras douradas. Vede, sonhai os atos antes de abrir vossas fileiras aos que solicitam essa distinção, pois muitos falsos irmãos procurarão se misturar convosco, a fim de levar a perturbação, sorrateiramente semear a divisão. Infelizmente isso ocorre, mas não só dentro da religião. Você vê isso dentro do trabalho, ele está falando nesse âmbito geral. Ordena a minha consciência que vos esclareça, eu faço com toda a sinceridade do meu coração, sem me preocupar com ninguém. Estais advertidos, doravante, age como convém. Mas para terminar, como comecei, peço-vos uma graça, meus caros filhos, que vos ocupeis seriamente convosco, expulsando do coração todos os germes impuros que ele ainda possam estar presos. É um bom conselho, mas é difícil, essa é a porta estreita. Então, que vos reformeis pouco a pouco, mas sem descanso, segundo a sã moral espírita. Enfim, que sejais tão severos para convosco quanto deveis ser indulgentes para com as fraquezas de vossos irmãos. Se esta primeira homilha deixar algo a desejar, quanto à forma, não a imputeis senão a minha inexperiência dessa mediunidade. Farei melhor a próxima vez que me for permitido comunicar-me em vosso meio, onde agradeço ao meu irmão Robar por me haver patrocinado, que é o médium. É o discípulo dele, né, que encaminhou a esse médium. Adeus, meus filhos. Eu vos abençoo. François Nicolás Madeleine. Quer dizer, você vê que o quanto é difícil para um espírito poder fazer a comunicação. Então, espíritos mais atrasados vão se comunicar com você facilmente, porque você também está ainda bastante atrasado. Agora, obter comunicações assim do alto vai ser difícil. Então, o que nós podemos fazer com a mediunidade? Trabalhar e tratar os espíritos sofredores, já que a gente tem comunicação com eles. Encaminhar eles, como se diz, para a luz. Assim. Lembrando que você não pode dar uma de moralista se você não for cumpridor de todas as regras morais. Ele vai saber disso, vai saber o quanto você é atrasado. Você está se comunicando com ele facilmente, ele conseguiu sintonia com você. Então, faça um atendimento fraterno. Se você ainda não estudou sobre atendimento fraterno, já é hora de dar uma lida. Já deveria ter estudado para estar fazendo esse estudo conosco. Então, até a próxima aula. Espero que todos possam carregar essa luz do Cristo em seus corações. Que assim seja, graças a Deus.